E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Nesse vídeo aqui vou falar para vocês sobre o ciclo de Carnot. Olha só, o que representa o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot ele descreve o funcionamento de uma máquina perfeita. Então, o que é uma máquina perfeita? Onde uma máquina ela vai transformar totalmente a energia e não haverá perca nenhuma. Ele é constituído de que maneira? São duas curvas. Uma curva será isotérmica, ou seja, não há variação de temperatura, mas haverá variação de pressão e volume. E outra curva será uma curva adiabática, onde não haverá a perca de calor. Então vamos dar uma olhada aí no gráfico. Olha só, indo do ponto A até o ponto B, nós estamos tendo uma expansão isotérmica. Estamos indo do ponto A para o ponto B e o volume está aumentando, enquanto que a pressão diminui. Seguindo no gráfico, indo do ponto B ao ponto C, nós ainda estamos tendo uma expansão, só que agora adiabática. Reparem que parou de ser colocado calor no sistema. Então, indo de B para C, nós estamos tendo uma expansão adiabática sem que haja perca de calor do sistema. A parte contrária do gráfico, indo de C para D, nós estamos tendo agora uma compressão isotérmica. Então, nós mudamos de um nível de uma temperatura inicial, que era lá de A para B, caímos para uma temperatura que está no ciclo de C para D, ou seja, uma temperatura mais baixa. Então, aí nós estamos tendo o quê? A compressão. Indo de D para A, nós estamos tendo ainda a compressão para fechar o ciclo. Só que essa compressão, ela é uma compressão o quê? Adiabática, onde também não há perca de energia. Então, o ciclo completo é constituído por de A para B, expansão isotérmica, de B para C, expansão adiabática, de C para D, compressão isotérmica e de D para A, uma compressão adiabática. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o trabalho executado por essa máquina de Carnot, basta apenas calcular a área interna desse gráfico, ou seja, a região compreendida entre os pontos A, B, C e D. Então, aí nós temos o valor do trabalho realizado pela máquina de Carnot, tá? Simplesmente calculando a área desse gráfico. Continuando no ciclo de Carnot, agora mudando para um gráfico de entropia em função da temperatura, indo de A para B no nosso gráfico cíclico, a transformação ela é isotérmica, então a temperatura permanece constante, só que a entropia aumenta. Indo de B para C, a temperatura diminui e a nossa entropia ela permanece constante. Indo de C para D, a temperatura permanece constante, ou seja, é uma transformação isotérmica, e a entropia diminui. E retornando de D para A temperatura se eleva. E o que acontece? A entropia ela permanece constante. Então, analisando até mesmo em questão da entropia em função da temperatura, nós também temos o ciclo da variação de temperatura em variação da entropia. O que significa entropia? Então, a entropia ela é medida do quê? Da desordem do sistema. Então, é possível que nós diminuímos a desordem do sistema e também nós podemos refazer com que esse sistema ele tente retornar para a ordem original. Só que ele nunca consegue chegar à ordem original, à ordem zero, onde é impossível alcançar 0 Kelvin, ou seja, a temperatura de zero absoluto. Pessoal, olha só, se esse vídeo ele ficou claro para você, pelo menos para dar a introdução do significado do ciclo de Carnot, não esqueça de dar um joinha, tá bom? Muito obrigado.